E aí, gente, tudo bom com vocês? Estamos aqui em mais uma edição do nosso podcast Café Jurídico. Estamos aqui hoje com Humberto Vitor, Matheus Siqueira, Thaís Fraga e Onélia Martins. E hoje a gente vai falar sobre a perspectiva dos contratos, sobre a sociologia. E a pergunta tema, o problema da nossa conversa aqui hoje é se o contrato social cumpre sua função na contemporaneidade. Agora a Onélia vai dar a contribuição dela. Pode começar, Onélia. Olá, pessoal. Aqui vamos dar início a mais um podcast jurídico, hoje falando um pouco do surgimento do contrato social, uma rápida abordagem histórica e um pouco também sobre as teorias do surgimento do contrato social. Quando pensamos em contrato, imaginamos sobre pacto, acordo, convivência entre seres humanos, enfim, algo que fique devidamente estabelecido entre partes. Pois bem, então vamos voltar lá para o início, onde tudo começou. A convivência dos seres humanos em um estado civil acompanha a humanidade desde o desenvolvimento das mais antigas civilizações. Não é possível determinar quando exatamente o ser humano deixou de viver em seu estado de natureza e assumiu para si um pacto civil. Filósofos contratualistas tratam o estado de natureza, inclusive, como um momento, digamos, hipotético e didaticamente desenvolvido para explicar o surgimento da sociedade. No caso, a teoria contratualista foi descrita na Inglaterra pela primeira vez pelo filósofo Thomas Hobbes. Então, o contratualismo, na verdade, foi uma das teorias que marcaram o surgimento da sociedade e do contrato social escrita por Hobbes, mas cada filósofo da época defendia concepções e ideias diferentes em relação a essa teoria e ao surgimento do contrato social ou do pacto social. Daí podemos concluir que o contratualismo é uma teoria filosófica, política e está relacionada a um pacto realmente entre pessoas. A teoria contratualista surgiu lá no século XVII, na Inglaterra. Eu espero que eu tenha dado uma pequena contribuição, agradecer a Lucas aí pelo convite do podcast. Obrigado, espero nos vermos mais outras vezes. Obrigada. Muito obrigado, Onélia, excelente contribuição. Agora eu vou passar aqui para Matheus, que vai falar sobre o contrato social da perspectiva de Hobbes e Rousseau. Pode dar seguimento, Matheus. Boa noite, gente. Olá a todos os telespectadores. Bom, Rousseau e Hobbes foram grandes filósofos contratualistas, né? Como já a nossa querida colega Onélia já citou. E Rousseau, ele tem uma teoria de que da desigualdade. A desigualdade, ela era a resolução dos problemas da época, onde ele visando o homem como um estado de natureza mal, como era mal, teria que eles geravam esse conflito entre si. Dessa forma, precisavam de um freio. Dessa visão dele, ele viu um contrato social, onde uma troca das pessoas com os poderes, elas dariam poder a um só, ou seja, causariam uma soberania a uma pessoa, a monarquia, um autoritarismo. Ele teria esse poder para a, dar toda a proteção e segurança e a paz a todos, né? Essa foi uma visão autoritária de Hobbes, onde na resolução desses problemas. E já Rousseau foi em contramão a Hobbes. Ele foi um modelo mais democrático, onde visou a liberdade civil da população como a resolução do problema vigente na época. O homem era bom, ele via um homem bom, só que a sociedade o corrompia. E já que a sociedade o corrompia de uma forma que ele ia visar somente o poder. Dessa forma, ia deixar pessoas para trás e essas pessoas iriam ser os causadores dos problemas. Então, dessa forma, ele criou um modelo democrático onde todos eles abririam mão da sua, já que eles tinham presos nessa linha de vida, eles abririam mão disso para ter a liberdade civil. Onde essa liberdade civil, eles iam poder ter um dedo, né, em sua vida a mais, onde eles iam votar em alguém para essa pessoa poder criar leis e eles julgarem se
necessárias ou não para eles viverem, ou seja, eles iriam ser os agentes ativos e passivos de seu próprio contrato. Sendo, tendo nessa visão, eles iriam assim ter sua liberdade, liberdade civil. E esse modelo político, né, esse modelo democrático é um modelo grande, predominante em todo mundo hoje em dia, como a gente está em nosso país, mesmo no Brasil, né, é bem vigente. Então, essa é a minha contribuição. Obrigado a todos. Obrigado, Matheus, pela sua contribuição. Agora eu vou dar a palavra à Thaís, que ela vai falar sobre as margens. Ah, não, ela vai falar sobre a legitimidade do contrato social. Pode seguir, Thaís. Ok, Lucas. Vamos falar um pouco agora sobre a legitimidade do contrato social, destacando a importância do Estado para a vida em sociedade, a anuência das gerações que vieram após a efetivação desse contrato e também da participação dessa sociedade, ou seja, da sociedade civil na administração da chamada coisa pública. Olá, colegas e ouvintes do Café Jurídico, é sempre uma alegria falar sobre esses assuntos de grande importância para a vida da sociedade. O termo Estado é encontrado pela primeira vez atrelado à sociedade política num importante livro chamado O Príncipe, de Maquiavel. Com o tempo, esse termo passou a designar as sociedades políticas com regras de convivência atreladas a uma autoridade superior. Existem algumas teorias sobre a finalidade do Estado, em que encontramos classificações que falam dos fins objetivos, que seria sobre o papel do Estado no desenvolvimento da humanidade, e outra que fala dos fins subjetivos, que seria o papel do Estado com fim de realização dos fins particulares. Podemos concluir com o estudo dessas teorias que o Estado deve ter como finalidade principal o bem-estar de toda a sociedade, que vive no território definido daquele Estado, com soberania, mas sempre levando em conta as peculiaridades daquele povo. Bem, na elaboração de um contrato social que pareça justo a todos os integrantes de uma sociedade, é uma tarefa complexa, porque exige a integração dos interesses de diversas categorias, de crenças morais e religiosas, posições econômicas, políticas, sociais, raciais e étnicas. E todos esses interesses precisam ser levados em conta para a realização desse pacto. Diante disso, devemos entender que uma Constituição estabelece um pacto social e que deve atender às necessidades básicas dos cidadãos, garantindo seus direitos individuais e coletivos. Mas o difícil é que se consiga adequar de forma justa esses direitos e necessidades de forma que represente a autonomia dos contratantes, que é o povo daquela sociedade. A sociedade que produz esse contrato dá um consentimento a esse contrato e cria para ela e também para as gerações futuras uma obrigação de, vamos dizer assim, honrar esse contrato. Portanto, é muito importante que esse contrato possa ser revisto e refeito sempre que necessário, para que continue a produzir os efeitos necessários. Aí vem uma questão importante, que é a participação da sociedade civil na administração pública, porque através dessa participação é que podemos garantir a legitimação desse contrato social e garantindo o fim pretendido, que é o do bem comum. Além dessa função legitimadora, política democrática, temos a função corretiva das decisões administrativas, visando a justiça social. Eu agradeço a oportunidade e fico aguardando o próximo encontro do Café Jurídico. Obrigada. Eu e os nossos ouvintes que agradecemos a oportunidade, Thaís. Agora eu vou dar a palavra para Humberto, falar um pouco sobre as margens do contrato social. Ele vai dar a opinião dele sobre esse tema. Está com você, Humberto. Obrigado, Lucas. Oi, gente, ouvintes aí do Café Jurídico, quem acompanha a gente em vídeo aí também, belas palavras aí dos colegas que me antecederam, Nonélia, Matheus, Thaís, sempre bom relembrar esses conceitos. Bom, Lucas, falar de pessoas que estão às margens do contrato social pressupõe o próprio contrato social.
E falando de realidade brasileira, que tem sido o tema do meu estudo, estamos falando da Constituição de 88, que marcou uma mudança de contrato social no cenário político e social brasileiro, né? A reabertura democrática. E essa reabertura democrática veio com um foco em busca de estado de bem-estar social, redistribuição de renda, diminuição das desigualdades sociais, definição de direitos políticos, direitos sociais, liberdades, garantias fundamentais, direitos fundamentais, tudo isso que a gente sabe que estaria nos rolos dos artigos da Constituição. A questão é que hoje, devido a diversos fatores, mas principalmente ao gasto público, nossa complexidade tributária, o aumento da máquina estatal, grupos de interesses, privilégios, benefícios, sabemos que o contrato não está conseguindo atingir a todos. E algumas populações, algumas sociedades, alguns grupos estão ficando à margem, literalmente, né? O Estado não consegue prover os direitos e os serviços básicos para essas pessoas. Rapidamente aqui, para o nosso podcast de hoje, eu vou falar das sociedades indígenas, das favelas e das populações de rua. Sociedades indígenas, historicamente, sofreram com um caráter intervencionista, colonialista, autoritário das políticas indigenistas brasileiras, né, em que pese termos o Estatuto do Índio de 73, o artigo 231 da Constituição Federal, reconhecendo vários direitos, regulando situações jurídicas dos índios, eles continuam às margens dos contratos, né? E sempre seus interesses, suas terras, seus serviços básicos estão à mercê dos interesses políticos e econômicos vigentes da época. São sociedades realmente carentes de direitos e de serviços básicos de saúde, educação, moradia, emprego e renda, enfim. As favelas, elas remontam aqui no Brasil ao final do século XIX, no Rio de Janeiro, quando as populações de negros, pobres, ex-combatentes começaram a se aglomerar nos morros, né? O próprio Estado, à época, atendendo a interesses imobiliários, ou seja, novamente o conflito de interesse, retirou essas populações do centro da cidade e remeteu para as periferias. Foi uma nova forma de controle social dessas populações pobres, né? A gente não tinha mais a escravidão, e aí essas populações vinham das fazendas decadentes de café e eram entre aspas, problema para a metrópole naquela época. Acontece que até hoje essas populações são vítimas de suspeita, de preconceito, como se a favela fosse um local de esconderijo de infratores, de marginais, mas o fato é que, na verdade, existe lá uma população carente de serviços básicos, carente de cidadania, de direitos, né, carentes de ordem jurídica estatal, muitas vezes estão sujeitos a estatutos jurídicos próprios, sejam criados pelos costumes ou até mesmo por grupos paramilitares, como sabemos que é a realidade aqui no Brasil. Então, também estão às margens do contrato social. E, por último, população de rua, que tem em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares frágeis ou rompidos, não possuem moradia fixa, são pessoas excluídas da sociedade de consumo. Infelizmente, esse é o padrão, é a medida a ser usada no conceito de população de rua. Mas eu vou citar rapidamente aqui, para finalizar minha contribuição, uns dados da pesquisa nacional sobre a população de rua. Essa pesquisa é de 2008, foi feita pelo então Ministério do Desenvolvimento Social e do Combate à Fome. Fala que 30% das pessoas foram para as ruas por problemas familiares, 35% por problemas com drogas e 30% por desemprego. Então, vemos aqui um desgaste no tecido social causando essa questão das populações de rua. E, apesar do preconceito que essas pessoas sofrem, vemos que 75% delas sabem ler e escrever e apenas 15% delas pedem dinheiro para sobreviver, né? A questão é que boa parte delas não tem acesso a serviços de saúde e não tem acesso a uma alimentação digna. Então, estão também à margem. O Estado precisa urgentemente olhar para essas pessoas, para essas populações e fazer valer os seus direitos, porque eles também são signatários do nosso contrato, da nossa Constituição. Essa é a minha contribuição de hoje, Lucas. Muito obrigado e conte comigo para as próximas edições. Obrigado, Humberto. Obrigado, pessoal. Agora eu vou aqui dar minha contribuição também, né? Seguindo um pouco esse tema de Humberto aí, né, da legitimidade e tudo mais, John Rawls, ele propôs um novo contrato.
ele viu que essa ideia de contrato é algo, enfim, legítimo na nossa sociedade, só que ele quis propor um novo contrato, pois aqueles contratos propostos séculos atrás não eram algo que poderia ser aplicado na nossa realidade atual. E John Rawls, assim, ele cria a teoria dele de contratos, que é chamada teoria da justiça, que ele fala que nos dois princípios principais é que todo mundo tem que ter direito à maior liberdade possível, desde que isso não prejudique ninguém, ou seja, se você não está fazendo mal a ninguém, você tem direito de agir como você quiser. E o outro princípio central é que as desigualdades sociais só devem ser permitidas desde que não prejudiquem as pessoas menos favorecidas. Por exemplo, a Irlanda é um país que é, por exemplo, muito desigual, mas não quer dizer exatamente que a desigualdade quer dizer que a pessoa mais pobre passe fome, por exemplo. Você pode ter uma desigualdade em que as pessoas menos ricas também consigam viver dignamente, que o Estado consiga cuidar muito bem dessas pessoas. E também a função social do contrato, né? Que é a parte mais importante, que ele fala que o contrato tem que ser tanto justo, tanto para pobres quanto para ricos. E aí ele cria a ideia dele, né? De um véu, que ele fala que todo mundo vai assinar um contrato sem saber exatamente onde as regras serão escolhidas aleatoriamente de uma forma que a pessoa não sabe exatamente se ela vai ter uma posição de privilégio ou não. A partir daí, essas coisas vão seguir assim, dessa forma, né? A gente vai viver uma sociedade em que você não sabe exatamente se você vai estar embaixo ou em cima. É isso que ele fala, esse chamado de véu da ignorância que ele fala. E, gente, aqui ante o exposto aqui pela gente, né? A pergunta central, acho que foi respondida, né? E que o contrato social ele não cumpre a função da pacificação social. A gente vê aí, como o Humberto falou, das populações marginalizadas. Ainda falta muito para a gente conseguir que esse contrato cumpra a função dele, né? Não quer dizer que a gente tem que abandonar o contrato, quer dizer que a gente tem que fazer com que as regras desse contrato sejam efetivas, sejam praticadas de verdade. Porque quando a população tacitamente está em um país em que dizem que você tem certos direitos, esses direitos têm que ser, sim, efetivados. Muito obrigado, gente. Essa foi a outra edição, mais uma edição do nosso Café Jurídico. E a gente fica por aqui hoje. Obrigado. Maravilha, Lucas. Obrigado. Obrigada, Lucas.